Comprei um sítio afastados uns 10 quilômetros da vila mais próxima, pois eu queria descansar longe do barulho das pessoas, por isso ia à vila só para comprar o necessário. Na bodega onde eu comprava os suprimentos e tomava umas cachaças me falaram para tomar cuidado no sítio porque corria boato de que por lá aparecia um bicho grande e diziam ser lobisomem, principalmente nas noites de lua cheia. Falei que não acreditava nessas historias, mas se por acaso aparecesse algum intruso eu cuidaria dele com meu facão ou com minha carabina e as balas não eram de prata não, mas fazia buracos grandes. Na primeira noite de lua cheia no sítio, eu estava determinado a provar que aquelas histórias eram apenas boatos criados para assustar gente da cidade como eu. Antes do cair da noite, garanti que todas as portas e janelas da cabana estavam bem trancadas. Minha carabina estava encostada na parede ao lado da cama, e meu velho cachorro, Jossa, um vira-lata fiel, estava deitado aos meus pés, pronto para qualquer coisa. A cabana era pequena, com apenas 2 cômodos, um quarto e uma cozinha improvisada. Do lado de fora, uma vereda de terra seguia pelo meio da mata até a vila. Naquela noite, a lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada, criando sombras longas e distorcidas entre as árvores que cercavam o sítio. O vento soprava fraco, mas o som das folhas balançando parecia mais alto do que o normal, quase como sussurros. Estava perto da meia-noite quando ouvi Jossa rosnar. Ele raramente fazia isso sem motivo. Levantei da cama, peguei a carabina e fui até a porta. A escuridão lá fora parecia mais pesada, apesar do brilho da lua. Escutei um som estranho vindo da vereda, como se algo pesado estivesse se arrastando pela terra. O coração começou a bater mais rápido, mas mantive a calma. Quem está aí? Gritei, apontando a carabina para a escuridão. Nenhuma resposta. Apenas o som das folhas se mexendo e algo que parecia um grunhido baixo. Jossa começou a latir furiosamente, correndo de um lado para o outro perto da porta. Foi então que percebi que o grunhido vinha de algo grande. Olhei pela fresta da janela e vi um par de olhos brilhando no meio da escuridão, refletindo a luz da lua. A criatura saiu das sombras. Era enorme, muito maior do que qualquer cachorro ou lobo que eu já tinha visto. Seu corpo era coberto de pelos grossos e negros, e suas garras eram longas o suficiente para rasgar a madeira da cabana. O rosto parecia uma mistura grotesca de homem e animal, com presas afiadas que brilhavam sob a luz da lua. Não havia dúvidas, era o tal lobisomem de que tanto falavam na vila. Ele avançou até a cabana, e eu disparei a carabina. O som do tiro ecoou pela mata, mas a criatura não caiu. Ela recuou alguns passos, soltando um uivo tão alto que parecia fazer o chão tremer. Jossa correu para fora, latindo e tentando enfrentar o monstro, mas eu gritei para ele voltar. Jossa, aqui! Gritei, carregando rapidamente a carabina para um segundo disparo. O lobisomem ignorou Jossa e investiu contra a porta da cabana. O primeiro impacto quase a arrancou das dobradiças. Disparei de novo, acertando seu ombro. Ele urrou de dor, mas parecia ainda mais furioso. Jossa avançou contra ele, mordendo suas patas traseiras, o que deu tempo para que eu me preparasse para uma defesa melhor. Quando o lobisomem finalmente conseguiu arrombar a porta, eu estava preparado. Empunhando meu facão, saltei para o lado e ataquei, acertando um golpe profundo em seu flanco. O sangue escuro espirrou no chão, e o monstro rugiu, girando para me atacar. Suas garras passaram a poucos centímetros do meu rosto, mas consegui desviar e acertar mais um golpe em sua perna. Mesmo ferido, o lobisomem era incrivelmente rápido e forte. Ele me derrubou com um golpe poderoso, e por um momento achei que seria meu fim. Foi então que Jossa pulou em suas costas, mordendo sua nuca. O lobisomem tentou sacudir o cachorro, mas isso me deu tempo para me levantar e pegar a carabina novamente. Com Jossa distraindo o monstro, mirei cuidadosamente e disparei direto em sua cabeça. O lobisomem caiu no chão, uivando de dor, mas ainda não estava morto. Sua força era inacreditável. Peguei meu facão mais uma vez, com toda a determinação que tinha, enfiei a lâmina em seu peito. A criatura soltou um último grunhido antes de finalmente cair imóvel. O silêncio que se seguiu foi quase tão assustador quanto o ataque. Jossa, ensanguentado, mas ileso, veio até mim, abanando o rabo. Ele havia sido o verdadeiro herói daquela noite. O lobisomem, agora morto, começou a mudar diante dos meus olhos. Sua forma bestial foi se desfazendo,
e o corpo voltou a parecer humano. Era um homem que eu nunca tinha visto antes, provavelmente alguém da região. Arrastei o corpo para fora e o enterrei perto de um dos limites do sítio, longe da cabana. Não sabia se as pessoas da vila acreditariam em mim, mas decidi que era melhor não contar a ninguém. Na manhã seguinte, voltei à vila como se nada tivesse acontecido. Comprei mais munição e algumas cachaças, mantendo a história para mim. No entanto, toda vez que olho para aquela vereda de terra à noite, sob a luz da lua cheia, lembro-me da luta e do sacrifício que fizemos, Jossa e eu, para acabar com a fera que assombrava o sítio. A cabana ainda guarda as marcas das garras do lobisomem, como um lembrete de que o mal existe, mas também pode ser enfrentado. Na manhã seguinte, após enterrar o corpo do lobisomem, ainda me sentia abalado, mas sabia que precisava seguir com a rotina. Antes de ir à vila, parei perto da pequena vereda de terra que passava ao lado da cabana e observei o lugar onde a criatura havia caído. O sangue escuro ainda manchava o chão, misturando-se à poeira e folhas. Jossa, ao meu lado, parecia inquieto, mas mantinha-se alerta, como se esperasse que o monstro voltasse a qualquer momento. Ao chegar na vila, a rotina parecia normal, mas percebi que as pessoas me observavam de forma diferente. Na bodega, onde eu sempre comprava mantimentos, o dono, um homem velho chamado seu Geraldo, perguntou com desconfiança: "E aí, homem? Dormiu bem lá no sítio? Ouviu alguma coisa estranha?" Ponderei por alguns segundos, pensando no que dizer. Decidi contar uma parte da verdade, mas omiti os detalhes mais perturbadores. Ouvi uns barulhos esquisitos, sim. Parece que tem bicho grande rondando por lá, mas não vi nada que não pudesse resolver, falei, mostrando confiança. Alguns homens que estavam sentados em um canto, jogando dominó, pararam o jogo e olharam para mim. "Tu tem coragem, hein?" comentou um deles. "Teve gente que já vendeu terra lá naquela região por causa desse bicho. Dizem que ele não é só um lobisomem, mas um espírito amaldiçoado." Essas palavras me intrigaram. Decidi perguntar mais sobre o que eles sabiam. "E o que vocês sabem dessa história? Quem era esse tal lobisomem?" Os homens se entreolharam antes de responder. Um deles, que parecia o mais velho do grupo, finalmente falou. "Dizem que, há muitos anos, um homem chamado Joaquim vivia por lá. Era um sujeito bruto, dado a brigas e encrencas. Numa noite de lua cheia, ele matou um compadre durante uma discussão por terra. Dizem que o compadre amaldiçoou ele com o último suspiro. Desde então, Joaquim desapareceu, e o bicho começou a aparecer." Essa revelação fez meu estômago revirar. Será que o corpo que eu havia enterrado era o tal Joaquim? E, se fosse, será que ele realmente estava morto? Quando voltei para o sítio naquela tarde, o ambiente parecia diferente. O silêncio era mais pesado, e até mesmo os pássaros pareciam ter abandonado a área. Jossa andava de um lado para o outro, farejando o ar como se algo estivesse errado. À medida que o sol começava a se pôr, um frio estranho tomou conta do lugar, e a vereda de terra à frente da cabana parecia mais sombria do que nunca. A segunda noite da lua cheia. Com o cair da noite, eu me preparei novamente. Tranquei a cabana, carreguei a carabina e deixei o facão ao meu alcance. Apesar de já ter enfrentado o lobisomem, algo dentro de mim dizia que a luta ainda não tinha terminado. A lua cheia, mais brilhante do que na noite anterior, lançava sombras inquietantes nas árvores ao redor. Por volta das 11 horas, Jossa começou a rosnar de novo. Desta vez, o som que vinha da vereda era diferente. Era um arrastar mais lento, como se algo estivesse tentando se aproximar sem ser notado. Peguei a carabina e espiei pela janela. No início, não vi nada além das sombras das árvores, mas então percebi um par de olhos brilhando no escuro. Não eram os mesmos olhos ferozes da noite anterior, mas algo menor, mais furtivo. Jossa correu para a porta, latindo furiosamente. Quando o abri, vi que era apenas um cachorro magro e sarnento, que fugiu assim que viu a carabina em minhas mãos. Soltei um suspiro de alívio, mas a sensação de que algo maior estava por vir não desapareceu. Por volta da meia-noite, a paz acabou. Um uivo ensurdecedor ecoou pela mata, tão forte que parecia sacudir as paredes da cabana. Jossa ficou completamente eriçado, latindo como se quisesse enfrentar o próprio demônio. Peguei a carabina e saí para a vereda,
meu coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. Desta vez, a criatura não se escondeu. Ela apareceu bem no meio da vereda, iluminada pela luz prateada da lua. Era outro lobisomem, tão grande e assustador quanto o primeiro. Mas havia algo diferente nele. Seus olhos brilhavam com uma fúria ainda maior, e suas garras pareciam mais afiadas. Não tive tempo de pensar. Mirei e disparei, acertando seu peito. O monstro rugiu, mas continuou avançando. Jossa, novamente o valente companheiro, correu para atacar. Ele mordeu a perna da fera, que tentou chutá-lo para longe, mas Jossa foi rápido e escapou. Enquanto isso, eu recarregava a carabina, mas a criatura já estava quase em cima de mim. Foi então que me lembrei do facão preso à cintura. Quando o lobisomem saltou, desviei para o lado e golpeei seu flanco com toda a força. A luta foi ainda mais brutal do que na noite anterior. O lobisomem parecia incansável, mesmo ferido. Ele rasgou minha camisa com um golpe de suas garras, e por pouco não me acertou na garganta. Jossa continuava mordendo e distraindo o monstro, mas ele também estava se esgotando. Era uma questão de tempo até que um de nós sucumbisse. Então, tive uma ideia desesperada. Recuei para perto da cabana e acendi uma tocha improvisada que havia preparado antes. O fogo parecia assustar o lobisomem, que hesitou por um momento. Aproveitei a distração para atacar novamente, desta vez cravando o facão direto em seu peito. O monstro soltou um urro ensurdecedor e caiu de joelhos. Aproveitei para desferir mais um golpe, e desta vez a criatura caiu para nunca mais se levantar. Quando a luz da lua iluminou seu corpo, percebi que ele também estava mudando, voltando à forma humana. Era um homem jovem, com marcas de garras e cicatrizes antigas pelo corpo. Ele parecia ter sofrido muito antes de se transformar. Após enterrar o segundo lobisomem, percebi que havia algo estranho naquela terra. Duas criaturas haviam aparecido em menos de 48 horas, e ambas tinham conexão com as histórias da vila. Decidi que precisava investigar mais. Voltei à vila no dia seguinte e procurei seu Geraldo para contar o que havia acontecido. Ele ficou pálido ao ouvir minha história e me levou até um dos mais antigos moradores, um homem chamado Antônio, que vivia numa cabana perto da igreja. Você matou os dois irmãos amaldiçoados, disse Antônio, após ouvir tudo. Joaquim e Benedito. Eles eram filhos de uma mulher que mexia com coisas proibidas. Quando Joaquim matou o compadre, Benedito tentou protegê-lo e acabou envolvido na maldição também. Dizem que, enquanto a lua cheia existisse, eles seriam condenados a vagar como lobisomens, até alguém corajoso o suficiente enfrentar os dois. Ao ouvir aquilo, senti um peso sair de meus ombros. Talvez, ao acabar com os dois irmãos, eu tivesse encerrado a maldição que assombrava aquelas terras. Voltei ao sítio, ainda cauteloso, mas com a esperança de que finalmente teria a paz que tanto buscava. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o sítio, não ouvi uivos, nem passos na vereda de terra. Apenas o som tranquilo do vento passando pelas árvores e o respirar calmo de Jossa ao meu lado. Por fim, parecia que o pior havia passado. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.